Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro e a política externa brasileira. Bom, o Brasil foi destaque no cenário internacional por diversas vezes em 2019, fosse por problemas com a Amazônia e Brumadinho, por exemplo, ou por notícias boas como a retomada da economia e o acordo com a União Europeia. Uma coisa é fato, fomos protagonistas por várias vezes nesse ano que passou. Tudo aconteceu e tudo começou aí com a ruptura tradicional de algumas ações do governo ao longo dos últimos 20 anos. Foi assim, inclusive, que a BBC definiu o primeiro ano de Bolsonaro quanto à política externa do Brasil. Parte da influência do atual modelo pode ser dividida em três áreas do governo atual: os devotos de Olavo de Carvalho, os militares e a economia, ou seja, a equipe econômica que atualmente tem regido aí o modelo de governo. Muitas vezes cada um caminha para uma direção, mesmo assim bons fatos aconteceram no último ano. Foram deixados de lado alguns aliados históricos do Brasil, como Cuba, Venezuela, Irã e alguns países africanos. Foram colocados no primeiro escalão os Estados Unidos, seguido por outros países da Europa e também um espaço aí importante para a China. Alguns fatos que aconteceram e foram marcantes no ano passado, começando pela ida de Bolsonaro aos Estados Unidos em março. Logo, confirmou a idolatria com a qual Bolsonaro tem pelo presidente americano, quando em março ele fez essa visita e fez diversas ações apenas em prol ao governo americano. Uma delas, por exemplo, foi abrir mão do tratamento diferenciado que o Brasil sofria na OMC, pretendendo o apoio dos Estados Unidos para que o Brasil ingresse na OCDE. Houve também um aumento dos negócios e isenções por parte do governo brasileiro, que isentou a taxa de importação por etanol e trigo americano. Do lado americano, para com o Brasil, mesmo com diversas ações brasileiras, não houve redução, tanto nas barreiras de entradas do açúcar por lá, quanto nas isenções dos vistos. Apenas houve uma priorização. O segundo fato marcante do Brasil ano passado foi a visita de Bolsonaro a Israel, que culminou numa intensificação dos negócios e principalmente no apoio a Trump naquela região. A embaixada vai continuar sendo em Tel Aviv, diferente do que tinha sido prometido por Bolsonaro na época da eleição. Só que reconhece Jerusalém como capital israelense, rompendo uma prática tradicional que o Brasil vinha exercendo há alguns anos em considerar Tel Aviv como a capital. O terceiro grande passo do governo no ano passado foi o Acordo União Europeia, do qual nós já falamos aqui, e que representa uma boa fatia do mercado em que, se esse acordo seguir adiante, nós, brasileiros, assim como o Mercosul e a União Europeia, terão muitos ganhos e a ampliação dos negócios entre ambos os blocos. O quinto passo foi Bolsonaro visitando Pequim. Em outubro ainda, o presidente brasileiro esteve na China para tratar de fortalecer o laço dos dois países, já que os chineses são os nossos principais parceiros econômicos da atualidade. Mais que isso, temos uma rentabilidade muito grande nessa relação, exportamos muito mais que importamos. Esse passo também mostrou a simbologia que o governo não tinha somente um lado, o lado americano. Teve também o conflito com a Amazônia, onde o Brasil peitou França e Alemanha, tratando aí de dizer que há uma autonomia no nosso mercado, na nossa política, e que aqui nós conseguimos controlar os fenômenos aí das queimadas na Amazônia. Por fim, o último passo foi a não participação de Bolsonaro na posse do novo presidente argentino. Isso fez com que o atual presidente dos hermanos rompesse com Bolsonaro. Desde então não houve contato até o momento entre os dois. Novos acordos estão por vir: Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, esses devem ser os próximos. Há ainda um acordo com a China em previsão, o que parece ser bastante difícil, já que se trata de uma abertura intensa e preocupante para a indústria nacional. Pela parte da ideologia, parece cada vez mais nítido que o Brasil caminhará em paralelo com as ideias de Trump, que, se reeleito, continuará pelos próximos anos indicando os caminhos de Bolsonaro. Esperamos que a equipe econômica possa ter bom senso para tomar parte do que for devido e importante ao Brasil, sem roteiros ou a quem seguir. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por WG Comunicação.